Fala galera, valeu aí por estarem aqui mais uma vez na terça-feira, 1 hora no horário de Brasília. A gente vai falar sobre problema de System Design. Eu tô falando rápido porque a gente tá tendo que regravar essa introdução porque eu vacilei com o áudio, mas é o problema da semana passada. Vou deixar o link aqui na descrição. A gente tem uma fábrica de palavras, de palavra cruzada. Então a gente tem uma entrada de dados que é um array de strings da língua portuguesa, são 400 mil palavras. E a gente vai precisar pegar essas palavras e montar palavras cruzadas, que são aquelas que as palavras vão se cruzando. E a gente estava falando sobre isso na semana passada e agora o Felipe vai dar a opinião dele. Se isso fosse uma entrevista de System Design que você estivesse participando, esse é o problema. Você tem uma entrada, a rede strings, 400 mil palavras. Como é que você encararia esse problema, Felipão? Cara, aí seguindo o protocolo, né, de como é que a gente tem que abordar a entrevista, primeiro passo é repetir o problema, né, para Maravilha. confirmar com o entrevistador que a gente entendeu. Então, fazendo isso, só para entender, eu vou receber como entrada do meu sistema um array, e esse array, o conteúdo desse array são strings do dicionário da língua portuguesa. Então, eu vou ter todas as palavras dentro desse array ao meu input do problema. Exatamente. Beleza. E aí agora eu venho com perguntas que, na minha opinião, algumas coisas não ficaram claras na semana passada, por exemplo, eu vou montar o meu caça-palavras, o meu palavra cruzada, com todas as palavras que eu receber no meu array, ou eu vou selecionar algumas dessas palavras para montar a minha palavra cruzada? Cara, então, a gente tinha meio que definido que as suas palavras cruzadas ela tem que encher a tela, não é isso? Então, Encher. dependendo da superfície que tiver à disposição, o que você quer fazer? Como que você gostaria de preencher a tela? Porque todas as palavras eu acho que a gente ia precisar de um muro inteiro, né? Certo. Ahn, E eu, aí, eu tenho um tamanho de tela fixo ou isso pode variar no meu problema? cara, pode variar, mas por uma questão de simplificação, vamos dizer que você tenha. é, por exemplo, começou o seu algoritmo, tá? Tem que montar uma palavra cruzada. E naquele momento você tem uma altura e largura. Entendeu? Beleza. Certo. Bom, então eu já posso pensar aqui, eu não vou utilizar todas as palavras do dicionário, muito provavelmente, todas as minhas palavras que eu tenho disponível, e eu posso começar a escolher, então, dentre as palavras que eu tenho disponíveis, palavras que encaixem nesse tamanho de altura e largura. Por exemplo, as palavras que forem maiores que a altura e largura, eu posso já descartar da minha entrada, né? Porque eu não vou conseguir utilizar isso Mas no você caso. tem alguma palavra na língua portuguesa que seja maior, por exemplo, que uma tela? Cara, então aí é a questão. Posso tentar verificar qual que é o tamanho da Então tela. você acha que vale a pena você fazer um filtro passando por 400 mil palavras, contando elas, para você saber o tamanho e tirar por causa dessa restrição? Essa complexidade, ela justifica o filtro, na Então, se sua eu tiver opinião? uma tela, se eu tiver uma altura e largura definida com um tamanho muito pequeno, que eu sei que a média das palavras do dicionário é maior, eu acho que vale sim. Agora, se eu tenho uma altura e largura de um tamanho grande, que eu sei que a média das palavras não são maiores, então não. Mas a depender desse valor. Por isso que eu perguntei se existe um tamanho fixo, né? Mas enfim, eu acho Eu que queria ouvir a opinião. Eu achei interessante isso. Eu queria ouvir a opinião de outra pessoa. Se alguém tiver, por favor. Mas eu queria discutir isso rapidinho. 400 mil palavras numa língua, eu imagino que, na minha opinião, não fiz o não sei, com certeza, entendeu? Mas eu duvido Uhum. muito que, sei lá, 1.000 palavras sejam maiores do que o tamanho de qualquer tela que seja. Nem de qualquer um celularzinho. Eu imagino que as palavras, em forma geral, elas vão caber. E você pode simplesmente, na hora de pesquisar, fazer um point size ali e tá resolvido. Ao invés de sair vindo todas para tirar um percentual muito minúsculo. Entendeu? Uhum. Na minha opinião. Mas alguém tem alguma outra opinião para dar? Que tal o Jadson? Jadson tá travado. Roger, pode falar, cara? O que você acha? Sim,
Eu posso. Assim, de forma geral, não compensa fazer esse filtro por conta do custo do, de De- processamento, não compensaria. O ideal realmente seria fazer, quando saísse um filtro no Java, né? Já que eu tenho um pouco mais de conhecimento, pegando as palavras e ia filtrando. Se a palavra tem aquele tamanho, eu uso ela. Se não, passo para outro, passo para outro, passo para outro, passo para outra. Melhor do que varrer tudo. E depois de varrer tudo, eu vou selecionar, digamos, um exemplo, 400 mil palavras. Se eu for filtrar, digamos que restem 350 mil palavras, mas aí o custo de processamento só para tirar 50 mil e ainda ficar 350 mil é muito grande. Então, eu acho que, ou faz como você falou, um ponto size ali na hora, um filtro mesmo para saber se a size ou ponto length, para saber a largura, quantidade de caractere, ou, e é isso, minha opinião. Legal. Eu, Mas assim, agora eu queria abrir uma. Eu queria pegar esse gancho e abrir uma outra discussão, certo? A gente está falando de system design, certo? É, logo muito no início a gente começou a falar de uma otimização. Eu teria um approach, na minha opinião, que eu acho que seria mais ótimo para uma entrevista desse tipo. Que seria, você simplesmente fala que vai criar um componente tipo filtro. Eu vou ter um componente tipo filtro que eu vou é, potencialmente filtrar. Aí você pode mencionar quais são os filtros que você vai ter. Ó, eu posso filtrar pelo tamanho, posso filtrar, por exemplo, a gente tinha falado da semana passada, palavras com acento ou não, se você vai tirar essas palavras, quais que você vai considerar, né? Ou as palavras muito pequenas, preposições, artigos, coisas muito minúsculas também, tamanho mínimo, Uhum. tamanho máximo, acentos e coisas do tipo palavrão, entendeu? Se você tiver um dicionário de palavrões e tudo. E aí você menciona e fala, ó, botei o componente e filtro. Eu acho que numa entrevista de system design é mais produtivo você dizer que vai ter o componente, mencionar como ele funciona, do que você falar qual é o algoritmo que vai fazer, olha, eu vou fazer um for dentro do for, eu vou fazer não sei o que, entendeu? E a descrição do código. Faz sentido? Então, Total. então, então, por exemplo, você tem um componente tipo filtro, beleza? E aí você fala, ó, o filtro. Aí lá o filtro se configura lá dentro e já era. Aí às vezes, ó, se você está trabalhando na Big Tech, por exemplo, vai ter a equipe do filtro, sacou? Vai ter o time do filtro que vai fazer só filtro, 10 caras lá fazendo, filtrando as palavras, entendeu? E aí depois do meu componente filtro, ó o Kelvin levantou a mão. Eu só ia comentar, realmente assim, partindo dessa visão de ser system design, só de você expressar que você vê, tem a visão de que necessita de um filtro, de algo que Isso. filtre essas palavras antes, para um entrevistador é mais produtivo do que você sair já metendo o pé dele em todas as palavras sem fazer filtro nenhum. Pelo menos ele vê que você percebe que tem a necessidade de um filtro ali, né? E aí, olha que legal. Eu mencionaria, ó, a gente pode criar um filtro e aí eu posso ter que nem eu disse, o time do filtro. O filtro é um projeto separado dentro de um subprojeto. Ele é testável independentemente, ele é escalável e ele, independentemente de estar ou não em outro servidor, você viu como que a gente vai montando nosso raciocínio? Eu não estou falando de um microserviço, do HTTP, do REST, do Cambal. Não, é um componente. Se ele vai estar em outra máquina, não me interessa. Entendeu? Mas mesmo dentro do próprio, se for um binário único, ainda dá para ser escalável. Entendeu? Ainda dá para ser escalável sem ficar viajando no mundo de DevOps e microserviço, rede, escambau. Faz sentido? E aí, deixa eu puxar aqui, vamos lá. Jadson, eu tenho o componente filtro já estabelecido, por exemplo. Então, considere que agora, depois que passou pelo filtro, você tem as palavras que são utilizáveis. Essas você tem certeza que pode usar. A gente meio que já sabe que vai estar na ordem,
do dicionário, a gente já tinha falado na semana passada. Então vai ser A, B, C, D direitinho. E agora? O que eu faço? Tem alguma ideia? Bom, agora poderia partir, por exemplo, como é que vai ser esse cruzamento de palavras, né? Por exemplo, eu tenho uma palavra, a primeira palavra tem o tamanho 5. Ela pode cruzar com a palavra com tamanho 3, com a próxima palavra com tamanho 4, né? E aí eu acho que eu vou de início assim, teria que seguir uma regra. Vamos definir aqui, essas palavras podem ser, por exemplo, só pode ser do mesmo tamanho. As palavras só podem cruzar do mesmo tamanho. Então ali eu já teria uma estrutura de dados auxiliar, né? Ou um serviço, né? Ou um componente auxiliar para eu poder estar armazenando essas palavras. E aí eu faria um compare, né? E ia salvando em uma outra estrutura de dados ou um componente, né? Falando assim no contexto de System Design, né? Então olha só. Olha que legal. Nós somos 6 pessoas aqui hoje, certo? Eu tenho certeza, tá? Que se a gente for... Você tá falando de cruzamento de palavras. Tenho certeza que nós 6 vamos ter ideias diferentes de como seriam as nossas palavras cruzadas. Como que a gente cruzaria, certo? Vai ter alguém que vai querer meter palavra e encher a tela inteira. Vai ter alguém que vai querer fazer diferente. Palavras pequenas, palavras maiores, sei lá. Com mais espaço ou menos espaço. Que tal a gente criar uma abstração que a gente consiga encaixar o componente cruza palavras? Faz sentido? E aí pode ser um componente substituível. Você pode trocar o algoritmo que cruza as palavras e ele ser intercambiável. Então, quando você sai de um componente e vai para o outro, uma coisa legal é você falar assim, você vai criar uma interface, entendeu? Que vai estar na frente ali que vai ser o contrato do algoritmo que cruza as palavras. E o algoritmo que cruza as palavras vai te devolver uma matriz pronta das palavras colocadas na tela, por exemplo. Faz sentido? E então eu acho que se você menciona o lance de você criar uma interface e esse algoritmo, por exemplo, o algoritmo principal, ele ser intercambiável, ele te dá mais pontos numa entrevista de System Design também. Faz sentido? Então, por exemplo, cada um aconselhar a interface, posso usar também como forma de composição. Exatamente. Mano, matou a pau, velho. Você pode usar na forma de composição. E aí você fala de injeção de dependência, coisa do tipo, mas é isso, velho. É isso. Se você trouxer um elemento arquitetural que faça com que o seu sistema seja muito escalável, imagina que legal. Se você consegue fazer isso de forma que o pessoal lá do algoritmo de cruzar a palavra, eles vão desenvolver lá uma inteligência artificial, sei lá das quantas, que vai funcionar só, sei lá, em alguns tipos de dispositivos. Aí a gente pode fazer a injeção desse algoritmo de acordo com aonde vai rodar o meu algoritmo. Faz sentido? Quer ver? Eu vou trazer um exemplo bem legal. Cara, esse é um exemplo que eu gosto de mencionar porque, pra mim, ele é muito claro. Vocês conhecem o Uber? Aquele aplicativo de carro? Conhece, não conhece? Cara, aquele aplicativo, se eu não me engano, tem tipo 500 megas. Ele é gigante, não tem cabimento um aplicativo daquele tamanho. Eu acho ele muito, muito simples para ser tão grande quando você baixa ele. Mas sabe por que ele é tão grande? Porque é o seguinte, tem uma coisa muito legal que é o sistema de pagamento do Uber, certo? Pensa comigo, é um aplicativo só que funciona no mundo inteiro, sendo que cada lugar no mundo tem um sistema bancário diferente. Cada lugar no mundo tem uma legislação diferente. Cada lugar no mundo tem lugar que você pode coletar um dado, tem lugar que você não pode. É tudo muito louco. E aí, dentro do aplicativo tem uma abstração de pagamento muito genérica que, de acordo com o setup inicial que você faz no aplicativo, ele injeta o método de pagamento que pode ser utilizado naquele país. São SDKs completamente diferentes. Então, se eu estou no Brasil, sei lá, de repente eu vou chutar, não sei, tá? Tô conjecturando. Aí no Brasil, de repente, vai usar um PagSeguro. A intermediadora dos cartões de crédito seja uma PagSeguro da vida.
Chega aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles vão usar outra coisa. Faz sentido? Mas eles tiveram que criar uma interface, uma abstração que você possa simplesmente plugar e desplugar o sistema de pagamento dentro do monolito gigante do mesmo binário do Airbnb. Faz sentido? Então, se o nosso sistema do Airbnb, ó, do Uber. Não sei porque eu falei Airbnb, Uber. Só para reforçar então, o que você está falando é que, tipo assim, eu conseguir criar uma camada que vai implementar algo, qualquer que seja, nesse caso, questão de pagamentos, e a gente conseguir demonstrar na entrevista de System Design que eu consigo enxergar que esse negócio pode crescer e eu posso tentar conectar outras coisas nesse serviço, nesse módulo que faz alguma coisa, e eu preciso externalizar isso de uma forma que eu possa crescer as funcionalidades que usam aquilo sem ter que mexer dentro do meu módulo. É isso? Eu acho que eu não entendi completamente. Quando você falou no finalzinho, você falou sem ter que mexer no meu módulo, eu me perdi um pouco. Eu tenho um módulo de pagamento, por exemplo. Certo. Vamos aqui para o nosso caso aqui de misturar palavras, né? De cruzar as palavras. E eu posso conectar vários outros... Por exemplo, agora a gente está falando de caça-palavra, né? De palavra cruzada. Mas vamos supor que a gente comece a falar de, sei lá, alguma outra coisa que use a minha funcionalidade de cruzar as palavras. O fato é eu conseguir externalizar isso para que outras funcionalidades possam usar também, sem ter que mexer no caça-palavra. Não é esse. Eu entendi o que você falou. Você não necessariamente vai querer que o algoritmo de misturar palavras seja utilizado em outro projeto. Se foi isso que eu entendi. É isso? Esse é o ponto? Sim. É mais de forma que dentro do seu próprio projeto você tenha componentes plugáveis e desplugáveis. Totalmente independente. Então, por exemplo, falando do cruzador de palavras, certo? O Jadson vai construir, vamos fazer uma competição de algoritmos de cruzar palavras. O Jadson vai fazer um, o Roger vai fazer outro, o Bruno vai fazer outro, eu vou fazer outro. Cada um vai vir com um algoritmo completamente diferente. Cada algoritmo nosso vai ser capaz de ter um teste unitário, que eu vou receber as palavras e eu consigo testar se eu tenho uma matriz de saída com as minhas palavras cruzadas, da forma como eu espero. Então eu posso ter teste unitário. E lá no meu projeto grande, no projeto mesmo que o usuário vai usar, eu posso ter, por exemplo, um teste de integração, aonde eu tenho o dicionário de entrada, certo? E aí eu passo pelo filtro, vou no algoritmo que cruza, o algoritmo A, cruzou as palavras, aí eu faço um teste, eu tenho palavra na tela, eu consegui cruzar, eu tenho saída sim, massa, tira, bota o B, cruzou de novo, deu certo, deu, bota o C, e aí eu consigo componentizar isso e sair trocando isso. Aí eu faço os testes unitários por componente e um teste de integração na minha parada toda. Aí vai vir outra galera, olha o tanto que isso é escalável top. Vai vir um outro time que vai falar, mano, vamos botar espanhol agora? Vamos. Aí eles vão lá no comecinho, coloca outro dicionário de outra língua e bota para girar os testes de integração e os unitários. Sacou que massa? E aí fica tudo amarrado. E aí a gente consegue... Aí alguém vai falar, poxa, olha, pra italiano, deu pau aqui no algoritmo C de gerador de palavra. Aí o teste de integração, na hora que colocou o dicionário italiano, não conseguiu fazer o que tinha que fazer. E aí ele falha o componente. Entendeu? Então, quando eu falo de componentização, é porque a gente está acostumado em querer reutilizar, né? Eu entendi seu ponto. Aquela filosofia do reuso. Mas... Sim. Vocês já fizeram... entrar num tópico legal aqui, que eu acho que é o que eu queria trazer mesmo para essa call de hoje. Alguém que tem alguma experiência com aqueles launch canary? Canário, sei lá como seria em português. É um tipo de deploy, né? Tipo uns deploy canary. Não. Eu já mexi com Blue Green, essas paradas, mas com Canary não lembro. Alguém, Jadson, Kelvin, Bruno... Não. Não? Tá, deixa eu explicar pra vocês que legal como funciona numa empresa... Kelvin. Como funciona numa empresa grande
E Big Tech nem se fala, é outra lógica. O Canary, ele funciona assim, ó. Carol, tu vai curtir dessa. Se liga, eu sei que tu é entusiasta dessas paradas. Imagina que você tem um sistema, e aí esse seu sistema tá estável, tá em produção, tá top, tá girando, beleza? Aí você quer fazer uma evolução, só que você acha que essa evolução, ela tem um risco, certo? Ou você nem acha que ela tem um risco, mas pode ser que as pessoas deixem de usar porque mudou uma cor, um negócio assim. Então você vai garantir que você não vai perder o usuário. O que você faz? Você disponibiliza aquele launch para um percentual muito baixo de pessoas, tipo 1%. E aí 1% dessa galera vai receber essa sua atualização. E aí você compara o dado do 1% com os dos 99%. E aí você vê, poxa, essa galera do grupo do 1% tá usando mais o app no final do dia, tá usando mais minhas funcionalidades. Deixa eu pôr para 5%. Opa, tá indo bem. O crash rate, né? Crash rate tá decaindo, as pessoas estão usando mais e tal. Você vai aumentando até dar 100%. Todo mundo tá usando essa funcionalidade. Faz sentido? Só que isso faz ainda mais sentido quando você está trabalhando num sistema muito grande. Sacou? Quando vocês trabalham no Google aqui, por exemplo, tudo aqui é muito grande. Nada é pequeno. Nada, tudo é gigante. E aí, quando você vai fazer uma funcionalidade, um engenheiro, ou um time de engenheiros, se você estiver trabalhando num time com 50 pessoas, tudo que você lança ainda é uma gota no oceano. Porque é muito grande. Sacou? E aí, olha que loucura. Vamos falar da nossa palavra cruzada. Se eu sou do time dos algoritmos que cruzam a palavra, a Carol é do time do filtro, o Roger é do time dos dicionários, certo? Eu não sei tudo que o Roger fala, tudo que o Roger faz, o Roger não sabe tudo que a Carol faz. Às vezes a gente nem se fala, às vezes a gente nem sabe da existência um do outro. A gente só sabe que alguém está se preocupando com isso que não sou eu. Certo? Então, olha o nível de ruído que é você lançar um produto com 100, 200, às vezes tem 1.000, 1.500 pessoas trabalhando em um produto. Sacou? É muito launch, é muita funcionalidade indo todo dia para a produção. Sacou? E aí, imagina só o pesadelo que é eu mudar o meu algoritmo e aí o Roger, que é o cara do dicionário, mudou um negócio dele lá, aí o negócio do dicionário quebrou o meu e eu fico apavorado. Como é que eu vou saber quem é que tá errado? Faz sentido? E aí a gente faz os canaries. Só que o canary, ele vai por funcionalidade. E é importante vocês entenderem isso, porque isso vai ajudar a guiar a mente durante a entrevista. Olha só. Se os meus componentes, eles são muito individualizados, cada funcionalidade é separadinha de um jeito muito claro as separações, eu faço o meu canary de 1%, o Roger faz o dele e a Carol faz o dela. E cada um é dono de 1%, de um pedacinho, sendo que o meu código não tem o do Roger não tem o da Carol e a gente isola o problema. Sacou? Faz sentido? Vocês conseguem entender? Então, por exemplo, como é que você vai lançar um código novo quando você estiver trabalhando na Big Tech, por exemplo? Você vai mexer no seu código, fazer a alteração que for, e você vai criar uma flag. Sacou? Vamos pegar um exemplo mais claro aqui, um exemplo do algoritmo que sorteia as palavras, que era o que a gente estava conversando agora, por último, com o Jadson, é o que faz o match, que cruza as palavras, certo? É muito crítico dizer aí, mudar isso é sinistro, é do mal. Pode ser... E alguém tem uma ideia falando assim, cara, vamos usar um algoritmo que coloca mais palavras, certo? Só que a gente não sabe se vão usar mais ou menos, por ter mais palavra. O que você vai fazer? Você vai colocar em produção os dois algoritmos juntos, beleza? E você vai fazer um teste AB. Conhecem AB? AB. Alguém não sabe o que é AB? Teste AB? Levanta a mão, por favor. Todo mundo sabe? Beleza. Então, o Jadson não sabe. Não sabe, Jadson, o que é AB? AB é assim, ó. Não. Você isola o seu código em dois branches, em dois galhos, o A e o B. Sacou? Um exemplo bobo. O botão, eu vou trocar ele de azul para vermelho. Vamos ver qual que as pessoas clicam mais, o azul ou o vermelho. Aí você coloca o azul e o vermelho
e você coleta as métricas idênticas para o azul e para o vermelho. Sendo que ele faz toda a proporcionalidade de usuários e tal. Aí você fala, ó, as pessoas clicam mais quando o botão é azul. Então deixa azul. Aí você vira pro A ou pro B. Faz sentido? Roger, tu entendeu? Entendeu? Legal. Então, quando eu vou colocar o meu experimento no ar, aí o algoritmo que faz o cruzamento das palavras, eu vou colocar o algoritmo A, vamos supor que está no ar, e o B é o que eu estou desenvolvendo novo, certo? Aí o meu canary release não é do binário todo com 1 milhão de coisas mudando, não. Eu tenho métrica do meu lado que compara o meu launch, o meu experimento, com o A e o B, e não tem interferência nenhuma. Eu tenho certeza que tudo que está no A e no B, a única diferença é a minha flag, só. Todas as outras vão estar isoladas, fora do meu experimento. Faz sentido? Então, se eu faço um launch, o Jadson, o Roger, o Bruno, Carol, o Kelvin, Felipe, todo mundo, cada launch é isoladinho um do outro. E aí, vocês entendem a importância de você fazer as paradas componentizadas agora? Faz sentido? Porque senão, o que acontece? Gera problema de regressão, que é o quê? Bota em produção, dá pau, ninguém sabe o que é, e a gente tem que ficar louco, desesperado, tentando descobrir o que quebrou o quê. Faz sentido? Então... Mano, é porque essa parada, não sei se para outras pessoas, mas pra mim, aqui, me soa muito. Eu sei que isso é errado, tu vai me julgar por isso, mas me soa muito, velho, como microserviço. Não tem, tipo, nos meus ouvidos, quando você fala tudo isso que tu falou, me soa muito como, velho, tem um serviço apartado ali que faz uma coisa. E aí eu tenho um time que mexe naquele microserviço. Eu tenho aqui um outro microserviço que faz o cruzamento das palavras. E eu tenho um time que cuida desse microserviço. E quando eu quero alterar o cruzamento das palavras, eu altero esse microserviço e subo esse microserviço. O outro tá lá, o do filtro, tá lá paradinho. O do dicionário também é um microserviço. Ou pode ser um conjunto de microserviços também, entendeu? Sei lá, o filtro pode ter filtro de palavras pequenas, palavras grandes, sem acento, etc. Aí pode ser que o time decida criar um conjunto de microserviços que esse conjunto tem o domínio de filtrar as palavras, tá? Mas beleza, agora eu quero mexer no core de cruzar as palavras, eu mexo aqui nesse microserviço ou nesse conjunto de microserviços e subo isso sem nenhuma alteração. Então, tipo, aos meus ouvidos sou muito assim, saca? Não sei se isso é errado, mas... Não, faz muito sentido. E eu acho legal que cada pessoa clica de uma forma diferente, entendeu? O que eu acho que, honestamente, na minha opinião, não pode ser assim, aquela linha dura que define tudo, é que, cara, você entra muito na linha de DevOps se você vai pela onda de microserviços, entendeu? Numa entrevista de algoritmo, por exemplo. É muito fácil, no meu mindset, é muito fácil você entrar pra querer falar de balanceador, memória, coisa do tipo, que não tem nada a ver. A não ser que você seja um engenheiro de nuvem, sacou? Mas ainda tem muito... Porque esse componente de infraestrutura ignora total. Tipo, eu não entendi, desculpa. A gente usar a tecnologia de componente ou de elemento e tal é melhor porque a gente consegue abstrair totalmente como exatamente. Na questão de infraestrutura. Exatamente. Saquei. Você quer ver uma parada legal? Eu vou te falar. Eu trabalho na assistente, tá? Então, quando você fala Hey Google, faz não sei o que, toca... Ó, o bicho reclamando aqui, peraí. Inclusive, isso é uma piada. Quando a gente não fala essa palavra, a gente fala Hey G. É G, né? A letra G. Porque se você tá numa reunião e solta uma dessa... Todo telefone... Cara, em cima da minha mesa tem relógio, tem um monte de celular, tem tablet, a galera tem aquelas telinhas, caixa de som e escambau. Aí se você fala na sala grande assim, é um pavor. Aí um dia eu falei, Hey G, set an alarm for 5 minutes, né? Faz um cronômetro para 5 minutos. Aí depois de 5 minutos saiu tocando. Então é uma coisa que a gente não faz. Mas se liga, dentro do assistente tem muita coisa que vai embarcada, velho.
no celular. Aí tem Android, tem iOS, tem a televisão, tem o Netflix, tem... Velho, é gigante, vocês não tem noção, velho. Entendeu? Então, qualquer lugar que você olhar, a interface, só aquela interfacezinha lá que você vê, que aparece ali embaixo e tudo, que sobe assim, né, no celular e as coisinhas, conforme você vai falando, vai aparecendo, mano, só aquilo ali, velho, cara, eu acho que deve ter umas 20, 30, 40 pessoas trabalhando naquilo. Entendeu? Então, é, você entende? É muito maior do que o lance dos microserviços. Mas se clica na tua cabeça, Felipe, dessa forma, legal. Só que tenta imaginar que os microserviços podem estar embarcados, não necessariamente uma nuvem. Faz sentido? Mas o raciocínio eu acho que pode ser aplicado sim. Eu acho que é isso. Esse é o tipo de coisa que nem dá pra. Tem que estar instantâneo, né, velho? O cara fala ready e o negócio tem que responder na hora, né? Se tá em nuvem, vai demorar ali um segundo, dois, que o usuário já. Pensa só nisso, velho. Pensa só nisso. Quando você fala ao hot word, né, que é pra acionar, o celular tem que entender essa palavra. Só isso. Então, só pro celular, por exemplo, ficar atento a essa palavra, só essa palavra que serve, já é uma galera que cuida só do hot word. Entendeu? Então, é do mal. É do mal cabuloso. E aí é isso. Era isso, galera. Eu queria trazer esse ponto para vocês entenderem como que componentiza, entendeu? E aí, lá no final, ó, o que a gente falou. Se você pensa dessa forma, dos microserviços, pensa dessa forma de separar cada componente, colocando as interfaces, as assinaturas entre eles, né? Usando composição, por exemplo, ao invés de herança. É legal você treinar isso. Sistemas grandes normalmente usam mais... A regra geral vou dar a resposta. Em vias gerais, tá? As APIs, que são a parte dos componentes que ficam para fora, né? Esses caras, eles não herdam ninguém para dentro, entendeu? Então, quando eu tenho lá, por exemplo, o meu componente de cruzar as palavras, a chamada que eu faço para cruzar as palavras, aquela que vai para fora, assim, a cara de fora, aquele cara não pode ter herança em sistemas gigantes. Então, é composição que é a resposta para esse cara que fica na frente, entendeu? Já te dando um macete aí, pronto. Então, estuda essas paradas, composição no lugar de herança, a componentização. A gente falou que a gente consegue fazer teste unitário, teste de integração, a robustez que um sistema desse é feito. Você fala que você pode fazer o launch canary, né? Que você pode fazer os experimentos, colocando de pouquinho em pouquinho, fazendo comparações sem interferência de outro time, de outro componente. Isso tudo é legal de você mencionar na entrevista técnica, de verdade. Desculpa, na entrevista de System Design. Vai te dar muito ponto, de verdade. Roger, você tá com a mão levantada, cara? Esqueci de abaixar. Esqueci de abaixar? Filipão, diz aí. Eu tô com a mão levantada. Cara, eu vou só refazer a pergunta, a dúvida que eu fiz lá no grupo, lá no WhatsApp, que é o Fala aí. seguinte. Numa entrevista desse tipo, o que é o output dessa entrevista? Esse resumo que tu fez, eu acho que essa é a resposta, no final das contas. Mas existe alguma coisa que, sei lá, é um desenho num quadro branco aí, virtual, aqui no Google? Enfim, é o quê? É só falar, só a conversa já é suficiente? Tipo, o que é a saída dessa entrevista, saca? Eu acho que a pergunta que vai... Eu vou te perguntar outra coisa pra te responder isso. O que ele tá te avaliando? O que o entrevistador tá te avaliando? Ele está avaliando a capacidade que eu tenho de criar um sistema que siga algumas regras essenciais de system design, como escalabilidade, manutenção, testabilidade Isso. e, enfim, essas coisas. Mano, você pode jogar sinal de fumaça, velho. Se você conseguir mencionar essas coisas de forma que, ó, se liga. Qual que é a chave pra isso, meu? Não pode ser o entrevistador te empurrando contra a parede e você vindo com resposta. Tem que ser você proativamente trazendo esses elementos. Essa é a grande diferença. Você vai ser o cara que vai falar, vou fazer assim porque aí eu consigo fazer um teste unitário só nisso. E aí, isso mais aquilo, eu faço um teste de integração.
E o todo eu posso fazer os experimentos, fazer os ABs em produção, tal, não sei o quê. Entendeu? Fazer os launch canary, por exemplo, sem interferência, eu não caio num problema de regressão. Sacou? E você conseguir demonstrar isso na sua solução. Pode ser por forma de diagrama, pode ser oral, eu acho que pode ser desenhar ali na parede, do jeito que você quiser. Eu gosto de diagrama, eu acho que é bem visual, eu sou um cara muito diagrama, sacou? E eu acho que assim, eu tenho até uma dúvida em relação a isso, que tipo, se tô eu e um entrevistador só. Existem critérios para isso não cair no limbo de ser, não, é a opinião do entrevistador, saca? Tipo, no final das contas ficou pelo feeling do cara, entendeu? E não pelo processo em si. Mano, do lado do cara, velho, vai ter uma ficha, ele nem tem muito o que fazer, entendeu? Ele vai estar lá bem assim, testabilidade, um item assim, testabilidade. O Felipe mencionou sim ou não. Se ele mencionou foi proativo, ele precisou ser motivado, ou você teve que intencionalmente dizer como que testa isso. Aí ele vai falar, cara, ele foi proativo. Ele se preocupou com testabilidade proativamente. Não tem muita. É uma tabelinha que ele vai marcando. Ele preenche. Ele não escreve, ô Felipe, nananana. Não, mano, é um monte. Aí no final ele tem tantos pontos. Entendeu? E o que vai te separar, velho, é se foi proativo, se foi. Sei lá, motivado pelo entrevistador, ou se foi o entrevistador que te deu de graça, sacou? Essa é a maior diferença. Quando o candidato está pronto, ele está pronto. Não tem jeito. Nossa, eu posso falar uma entrevista dessa que eu fiz por telefone? Eu vou falar porque já faz muitos anos, olha. Foi na Amazon, eu acho que essa foi a primeira entrevista de System Design que eu fiz na vida. Eu fui por telefone, sacou? Primeiro que, mano, o sotaque do cara foi muito complicado por telefone, foi bem difícil. E telefone mesmo, não tinha computador, não tinha nada, foi só voz. E aí a pergunta foi: como que você desenvolveria um sistema para fazer um cálculo de desempenho de jogadores de uma partida de futebol? Sacou? Foi isso, velho. Essa foi a pergunta. No telefone. Sacou? Então. Telefone geralmente é menos tempo também, né? Cara, essa foi 45 minutos. Foi bem difícil pra mim, assim. Por várias questões. Eu acho que eu tinha uma maturidade menor nesse assunto. Enfim, não passei nessa entrevista, mas eu me lembro muito bem dela. E o tanto que eu não estava preparado pra fazer. Entendeu? Só traçando um paralelo aqui, se vocês me permitem. Diz aí. Só corroborando com a ilustração do Demetrio, com o que eu acabei de falar também, quando o candidato está pronto, ele está pronto. Mais falta de preparo mesmo. Quando a gente vou fazer um paralelo aqui com a carteira de motorista. Geralmente a pessoa às vezes toma pau na carteira de motorista e fala assim, mas foi por causa do entrevistador, cara, por causa do examinador, né? E tal. Cara, quando o cara tá pronto para tirar a carteira de motorista, o examinador pode ser qualquer um lá, você tá pronto. Você vai esfregar no cara, faz a baliza, você vai lá e faz a baliza, tem o cara falar. Vai lá e dá uma ré daqui até ali, você vai lá e vai dar ré brincando, você tá pronto. Então, não tem essa, mas mais para o examinador ou o entrevistador. Não, cara, quando você tá pronto, tá pronto. Eu não tô pronto, e acredito que várias pessoas aqui também não estão prontas, mas quando estiver pronto, cara, o cara pode perguntar, pode ter o quadro, ou vai ser por telefone, não, só conversa aqui comigo que eu quero ver a sua ideia. Você vai estar pronto. Eu acho que é isso. Eu acho que se eu tivesse feito essa entrevista que eu falei pra vocês agora, hoje, eu teria passado. Mas com certeza teria passado. Jadson, diz aí, cara. Mas valeu, Davidson. Gostei muito da analogia da prova aí. Essa analogia do Davidson, que é o seguinte, né? Quando você vai fazer a prova da autoescola, você treina o
percurso, você treina tudo, ou seja, tudo é técnica, né, baseado no que você treinou. Né? Logo, né, a gente já leva a mesma coisa, cara. Como é que eu vou bem no entrevista de design? Treino, igual a gente está treinando aqui nas causas, né, É isso. nos encontros, é isso, é treino. Tudo é treino, né? Jadson, Não é assim do vou nada. pegar teu gancho aí e te fazer uma pergunta. Desse problema que você também tava aqui na semana passada, não tava? Mano, diz aí, ajudou ou não ajudou, velho, a você entender melhor a entrevista de System Design? Ajudou. Porque geralmente a gente pensa, System Design é você fazer um microserviço, você tem um API aqui, você tem isso, você tem aquilo, mas a gente já vê que é uma maneira diferente, né? Não é apenas você estar globalizando ali microserviço. Ao invés de usar microserviço, eu tenho um componente, eu tenho uma coisinha aqui, né? Você já muda o paradigma de assim, eu vinha System Design assim, eu ia lá pro quadrinho, montava lá as caixinhas, quadradinho, e era assim, né? Mas não. Olha como é que mudou tudo, né? Pra Já fechar, tá outro esquema. Davidson, vai lá, cara, desculpa, não vi, você tava com a mãozinha levantada. Obrigado, Jadson, pelo comentário, Então, cara. Botei foi fé. inclusive depois da sua colocação aí e do Jadson, para a gente dar uma olhada e olha como que a gente evoluiu nessa questão de system design há muito tempo atrás do que a gente começou a pensar. Aí o Felipe veio com o system design de um mesmo problema lá, falando do back. Aí depois a gente descobriu, semanas adiante, a gente fez um system design que era só front, que não falava nada da questão de back, estava muito DevOps, e depois a gente evoluiu aquilo ali para um outro rapaz que veio num dia que eu faltei também, e agora a gente já está conversando sobre o system design em outro nível de conversa, e outra abstração, né? Uma abstração total ali, e componentização totalmente abstrata, que talvez a gente não precise nem de desenhar, é só na ideia. Cara, isso que você falou foi muito legal. Tá vendo a diferença que tá sendo, cara? Sinistro, do mal, do mal. Ó, eu vou deixar um comentário final. A gente tá em cima da nossa hora. Galera, API. Tá? API. Não se engane. API não é chamada de microserviço. Não é equivalente a chamada de microserviço. Se você acha que API é isso, eu vou te motivar a pesquisar, porque a API não é aquela chamadinha de microserviço. Porque tem gente que acha que a API é isso, é equivalente a isso. Beleza? Então, dá uma pesquisada. Valeu aí por estarem aqui com a gente mais uma vez. A gente se vê terça-feira que vem. Valeu demais. Valeu, galera. Valeu. Beijo.